Olá, gente, tudo bom? É mais uma satisfação imensa em que me dirijo a vocês para a gente refletirmos junto. Nesta ocasião, iremos falar sobre fracasso. Gente, este tem sido o principal motivador de engessar as pessoas e fazerem com que elas se sintam incapazes e fazer com que elas se sintam inúteis. Mas hoje, nessa palestra, nesse papo que iremos bater aqui entre nós, você vai aprender algumas técnicas para se livrar, para lidar, melhor dizendo, com o fracasso, porque não tem como se livrar. Por mais inteligente e sábio que você seja, você vai fracassar porque faz parte da vida. Quem nunca fracassou? Quem nunca fez uma coisa e deu errado? Acho que todos nós já passamos por isso, né? Mas só que tem algumas pessoas que sabem lidar com isso de uma maneira inteligente, de uma maneira metódica, e não fica se machucando e não fica se martirizando por muito tempo. Pois justamente vamos começar nossa palestra. Antes, porém, eu pediria que você deixe seu like, ative o sininho, você vai me ajudar muito. Deixe seu comentário, eu gosto de ler os comentários. Deixe seu comentário no vídeo, não só assista, deixe seu comentário, se inscreva no canal. O título desse canal você já sabe, o sucesso de amanhã começa hoje. Esse que vos fala é o vosso amigo Marco Lins. Gente, o fracasso é mais claro para a gente do que o amanhecer do dia, porque todos nós já passamos por ele. E a diferença de quem fracassa e se torna uma pessoa como se tivesse tomado uma anestesia e nunca mais tenta nada, e a diferença daquele que sai em fracasso, suportando até atingir o sucesso, está simplesmente na maneira como você entende as coisas. Porque veja a nossa crise atual. Eu acho que, na minha sincera opinião, o problema nunca foi a crise. Porque se você der uma olhada desde os primórdios da história, desde que começou a existir civilizações, que o fracasso vem daquela época, ou melhor, que o fracasso vem desde aquela época para a época de hoje. O fracasso vem atingindo as pessoas, enfraquecendo enfraquecendo outras, porque tem o jeito certo de lidar com o fracasso. O fracasso, ele não é definitivo dependendo da maneira como você reage. Veja só, eu vou citar um exemplo aqui de alguém que fracassou muito. Muita gente esperou muito dele. Segundo ele, as pessoas ficaram decepcionadas. Mas ele mesmo não se achava um fracasso. Isso é muito importante, essa maneira de lidar com isso. Eu estou falando do grande jogador de basquete, Michael Jordan, ou Michael Jordan, como queiram. Ele confessou que errou mais de 900 arremessos. Perdeu 26 jogos que confiaram nele para fazer a cesta, ele perdeu em jogos de decisão. Mas ele continuou
E por isso hoje ele é um dos treinadores do dono da NBA, um time muito famoso americano de basquete. E foi com todo esse fracasso, nunca deixou que o fracasso o paralisasse, fosse seu coveiro, continuou perseverando. Não estou dizendo que é fácil, dói pra caramba quando nós queremos fazer uma coisa e fracassamos, dói. A gente fica sem amigos, os amigos se afastam de nós, rotulam nós como burro, como não inteligente. Mas não ceda a esses títulos, a esse rótulo não. Todos os grandes homens de negócio que são bem-sucedidos hoje fracassaram ontem. Vai depender da maneira como você encara. Veja, Michael Jordan, depois de 900 jogos que ele perdeu, que ele errou cesta, que contaram com ele para ele fazer a cesta da vitória, ele decepcionou as pessoas ficaram decepcionadas com ele, mas ele continuou treinando e treinando e treinando até ele conseguir o sucesso. Isso significa perseverança. Eu vou dizer uma coisa a você. Quando se tem um desejo, há sempre um caminho. Porque fracassar e coisas ruins sempre vão acontecer em nossa vida. Eu lembro de uma história que eu li sobre Thomas Edison, que quase ele chega à falência total. Eles estavam uma certa vez, chegou, a sua oficina estava pegando fogo. De repente, ele gritou, procurou, o filho dele estava, ou melhor, o filho dele estava procurando ele, preocupado, não conseguia achar ele, mediante aquelas chamas bem gigantescas da sua oficina. E quando o encontrou ele parado, olhando as chamas, com muita paciência e calmaria. Aí quando ele viu o filho desse, filho, vai chamar a tua mãe para ver aqui, ela nunca vai ver uma chama tão grande e tão bonita como essa. Veja a atitude dele em meio ao fracasso, a sua oficina, a sua vida inteira estava ali pegando fogo. O seu ganha-pão, aquilo poderia levar ele à falência total e ele não se levantar mais. Estava pegando fogo todos os projetos, tudo que ele tinha desenhado ali, tudo que ele tinha planejado durante a sua vida inteira estava pegando fogo. E ele estava nessa calmaria como se nada tivesse acontecido. E quando as chamas destruíram tudo, só ficou os escombros, conta a história que ele pegou um paletó velho que ele estava, tirou e disse assim: alguém aí não tem um dinheirinho para me emprestar para nós começarmos tudo de novo? E pegou e deitou em cima dos escombros e dormiu um sono ali. E você entendeu agora que não é o fracasso em si que paralisa uma pessoa, é simplesmente a crença limitante que ela bota na cabeça que não vai mais dar certo, já tentou 1, 2, 3, não vai mais dar certo. É isso aí, é os seus pensamentos que estão te escravizando, estão impedindo de você. Você tem muito potencial, mas você alimenta essas crenças devastadoras no seu subconsciente e isso acaba com a sua vida. Preste sua atenção nessa comparação. Toda a água do oceano jamais afundará o navio se ela não entrar dentro dele. Toda situação, toda desgraça, todo fracasso que você sofrer, jamais poderá paralisar a sua trajetória, jamais poderá paralisar a sua vida, se você não deixar que ele entre da tua mente para te escravizar, para minar as tuas forças, para fazer você acreditar que por mais que você tente, você nunca vai conseguir. Não, você vai conseguir sim. Você vai conseguir sim, depende da sua perseverança.
Se você perseverar bravamente, você vai conseguir. Maré mansa não forma bom marinheiro. Sabe quando é que o chá mostra seu valor? Na água quente. Entendeu? As feridas e os fracassos de agora, se você souber lidar com ele, você vai se tornar uma pessoa mais forte lá na frente. Eu lembro que eu estava lendo uma certa vez um livro e o autor falou da experiência de John Kennedy, um dos presidentes dos Estados Unidos. Uma repórter perguntou a ele: quando foi que o senhor passou a ter sucesso na vida? Ele disse: quando afundaram meu barco na guerra e onde eu estava. Você prestou atenção no que ele quer dizer? Porque ali ele usou aquela experiência para nadar, para ficar mais forte, para alimentar mais o seu desejo de vitória, para alimentar mais a sua garra, sua capacidade, entendeu? O sábio, o tolo usa o fracasso para sofrer, o sábio usa para crescer. Tudo é uma questão como você, a sua visão, como você enxerga aquilo. Não se ache fracassado, porque você tentou 1, 2, 3, 4, 5 vezes e você não obteve aquilo que você quis. Gente, sucesso leva tempo. Por que eu vejo a juventude hoje atônita? Ela quer plantar uma semente hoje e quer ter uma árvore amanhã. Não funciona assim. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. Uma uva madura jamais tornará a ficar verde novamente. Então tem leis que regem o nosso universo. Leis que você não pode fazer nada para mudar. Você tem que trabalhar em conformidade com elas. Nós temos que entender o seguinte: a diferença de um profissional para um amador é o tempo que leva. Porque você sabe, as coisas não acontecem do dia para a noite. Se você vê um especialista em uma área, é porque esse cara vem de longos e longos e longos anos de tentativa, de dia, de noite, errando, acertando em algumas ocasiões, errando de novo, até chegar a se aperfeiçoar. Diz que a prática faz o mestre. O mesmo Michael Jordan disse uma certa vez: eu treinei 4 anos para correr 9 segundos. Conheço pessoas que treinam 2 meses e quando não vê o resultado desiste. Viu aí qual é a diferença? Viu qual é a diferença? É aqui, ó, a maneira de pensar. Entendeu? É a maneira de pensar. Você tem que ver essas coisas. Outra coisa, o fracasso não é definitivo. O fracasso é sempre passageiro. Eu lembro de uma história em que li, que um sábio chegou a um rei e deu um livro para o rei. Disse: rei, tome esse livro, o senhor vai ler esse livro em 2 ocasiões. Quando o senhor tiver em uma grande tristeza, as coisas de um palácio aqui não estão dando certo, você vai à beira da ruína, o senhor vai lá e lê esse livro. Ele só tem 2 parágrafos. Ele disse: está certo. De repente o sábio foi embora, aquele reino entrou em guerra, o rei teve muita baixa no seu exército, muita angústia, muita perda de vidas. Aí ele lembrou do livro que o sábio tinha dado a ele. Aí ele foi lá e leu o primeiro parágrafo, disse assim: essa situação vai passar. Demorou um tempo, o rei botou lá o livro, o rei se esforçou, recrutou
novas pessoas para seu exército, a prosperidade e a riqueza chegaram novamente àquele reino. Aí o rei se lembrou que tinha que ler o outro parágrafo. Aí foi lá, pegou e leu. E disse também: a situação de bonança e felicidade também vai passar. Veja, tanto a tristeza como a alegria vai passar. Nós não ficamos 24 horas felizes, não. Temos momentos de felicidade. Mas dizer que você vive num planeta Terra como esse, conturbado, coronavírus, gente sendo desempregada, você sendo bombardeado toda hora, todo instante, e dizer que vive a alegria rindo para ti, então você está pensando em um psiquiatra. Porque eu não sou assim. Eu não sou um cara resmungão, eu não reclamo. Mas dizer que de vez em quando eu não tenho minhas angústias, não tenho minha tristeza, agora que eu não deixo isso me anestesiar, me incapacitar. Acho que a diferença entre nós está aí. Eu sempre vou com garra, vou com muita fé, uma fé inquebrantável para conseguir vencer. Por isso que ninguém na rua onde eu moro, um dia desse tinha uma vizinha comentando, ela me encontrou nos meus exercícios matinais e disse que conversou com o filho dela e disse: eu nunca vi Marcos aperreado. Ela nunca viu, mas eu me aperrei. O que eu não faço é entrar em pânico, sair espraguejando, botando a culpa nos outros. Não, eu procuro resolver da melhor maneira possível. Eu procuro que esse problema está querendo, esse fracasso está querendo me ensinar alguma coisa. O caminho do sucesso passa pelo caminho do fracasso. Eu aprendi isso desde cedo e é essa a minha filosofia de vida. Não adianta ninguém vir querer me dissuadir. Eu escolhi ser assim. A vida é cheia de escolha e a escolha que você fizer faz você. Eu escolhi ser positivo ao extremo. Eu escolhi ver oportunidade onde os outros só vê dificuldade. Eu escolhi ser dinâmico e ser diferente dos iguais. Não estou dizendo que sou melhor do que todo mundo, não sou melhor do que ninguém, mas eu luto para ser melhor do que eu mesmo todos os dias. Então, para o vídeo não se alongue muito, espero que eu tenha te ajudado, isso tenha fortalecido você, ajuda nós e até uma outra oportunidade. Muito obrigado.